A Justiça determinou a anulação de duas questões no concurso público da saúde do município de Palmas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você a decisão, eu vou te explicar como é que funciona esse procedimento na via judicial e já vou te mostrar também os reflexos disso na via administrativa, ou seja, ali no próprio andamento do concurso público, quais foram as providências tomadas pela banca examinadora. Bom, antes da gente começar a conversar, deixa seu like aqui, é de graça e ajuda demais no crescimento desse canal, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e indica também esse vídeo para outras pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Gustavo, atualmente sou analista do TRF da 4ª Região e tenho esse canal que fala de concursos públicos exclusivamente para o estado do Tocantins e te convido a participar desse canal, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Olha só, a primeira coisa que eu preciso te falar é que um procedimento judicial, ele vai demorar provavelmente para acabar, porque nós teremos uma decisão primária, que é uma decisão que ela é tomada em sede de tutela. Então o juiz, assim que ele recebe o processo, na primeira, até mesmo ali na segunda semana, ele já consegue proferir uma decisão, e essa decisão é uma decisão pautada pelo caráter da urgência, né? Que tem como primordial aí o caráter da urgência. Ele precisa decidir rápido algo a respeito antes que ele tenha uma decisão definitiva sobre aquele assunto que nós chamamos de mérito dentro do processo judicial. Depois, o processo vai rolar e depois que o processo rolar, ele vai ter a decisão de mérito, ou seja, ele vai ter a sentença que vai decidir o mérito, que geralmente confirma aquela decisão inicial, que é a decisão que saiu lá na tutela. E por que eu estou te falando isso? Porque no concurso público da saúde, nós até o momento só temos essa decisão inicial, que foi a decisão na tutela, ok? E veja bem, depois que sai a sentença, o réu pode recorrer e essa decisão, essa discussão, ela pode acabar na segunda instância. Então ela sai do juiz de primeiro grau, vai para o tribunal, para o TJTO no caso, e também pode chegar ao STF, ao STJ, o que eu acredito que não é o caso, mas cabe recurso e pode demorar um pouco para transitar em julgado, para nós termos a decisão definitiva. Agora, vem aqui comigo para a tela do meu computador para a gente poder entender algumas coisas, tá? Veja bem, eu tenho uma decisão aqui, essa decisão, ela indeferiu a tutela provisória, e ela não aceitou os argumentos da banca. E a decisão ela foi bem interessante porque a primeira coisa que ela falou aqui foi que o judiciário ele pode adentrar no mérito administrativo se for analisar critérios sobre a legalidade. E de acordo com essa decisão judicial, os candidatos queriam abordar a questão 13, né, de Geografia e História do Tocantins, 23 de Legislação do SUS, 25 de Legislação do SUS, 26, 29 e 30 de Legislação do município de Palmas. A princípio, o Poder Judiciário, sobre as questões 13, 26, 29 e 30, não considerou. Ele não considerou porque os candidatos queriam apenas discutir as questões referentes ao conteúdo propriamente dito e não estavam discutindo a legalidade da questão. Ou seja, se o edital estava prevendo aquele conteúdo ou não, certo? Na questão 16, que foi aquela questão que teve um erro no enunciado, que além de que trouxe a lei, não trouxe a lei 8.080, mas trouxe a lei 8.80, ele falou que essa questão não tem erro e que poderia continuar, o que eu particularmente não concordo, tá? Eu acho que tem um erro crasso, assim, e que a questão deveria ser anulada, certo? E sobre a questão 25, ele disse que não aborda a vigência das normas que tratam da criação e extinção da referida comissão, mas tão somente o entendimento dessa comissão acerca dos determinantes sociais, de modo que ele reputa, a juíza, na verdade, reputou que o conteúdo da questão guarda relação com os tópicos 1 e 2. Isso aqui foi o entendimento da primeira vara, tá? E
a primeira vara da Justiça Federal, parece aqui, juíza federal titular da primeira vara SJTO, não deferiu essa tutela, tá bom? Vamos lá. Agora é o seguinte, teve uma sentença também que ela acabou fazendo uma resolução sem extinção do mérito, considerou a banca examinadora ilegítima e foi, beleza? É o juiz federal Aldemar Aires, titular da segunda vara federal. Uma coisa que é interessante a gente falar aqui, né, que eu faço questão de trazer para vocês, é que o advogado responsável por isso é o Dr. Genivan Caetano, que foi um colega meu que estudou comigo e tem experiência em concurso público, então eu indico sempre esse advogado para vocês nas causas de concurso público. Agora, o que é interessante para a gente foi a liminar que saiu através da juíza federal titular da primeira vara. Essa liminar concedeu em parte a tutela provisória para reconhecer ilegalidade nas questões 16 e 19 da prova de legislação do SUS. E como é que ficou? Quais são os efeitos desse reconhecimento dessa questão, da ilegalidade dessas questões? Teve uma parte aqui muito interessante dessa decisão, em que, no item 24, ela traz pra gente que em relação à extensão dos efeitos dessa decisão, ela filia-se ao entendimento do STJ, tá? E não há que se falar em anulação de questão somente para beneficiar os candidatos que recorreram ao Poder Judiciário, uma vez que tal limitação dos efeitos da anulação das questões se constituiria em uma vantagem inaceitável que fere de pronto o princípio da isonomia, além de configurar verdadeira afronta ao edital. E como se trata de um objeto jurídico indivisível, né, o resultado ali ele vai abranger todos os candidatos, não vislumbra a possibilidade de se invocar limitação subjetiva, ou seja, apenas para os candidatos que entraram com aquele processo, né? Porque pode ferir aí valores fundamentais, constitucionais, da isonomia e da impessoalidade. Então, ao provocar o judiciário, os autores apresentaram um fato jurídico, que é a ilegalidade na cobrança das questões no concurso público sem previsão no edital, e não tem como cindir, repartir esse objeto. E a cobrança da questão, ou a cobrança da questão é legal ou não, ou é ilegal ou não é. E sendo ilegal, não há outra alternativa, senão determinar a administração que anule tais questões, de modo que a atribuição da respectiva pontuação, de modo que a retribuição da respectiva pontuação a todos os candidatos é simples consecutário lógico. Moral da história. Todo mundo levou essa anulação. Mesmo quem não entrou com o processo levou essa anulação. Essa decisão, ela mexeu em toda a estrutura daquele resultado prévio, né, que a banca eventualmente iria publicar. E quando nós entramos no site da Copesi, no concurso da saúde, nós já conseguimos ver quais foram as alterações aí. Lembrando, pessoal, olha só, nesse processo aqui, que a tutela foi concedida em parte, entraram contra a questão 15 de Geografia e História, contra a questão de 16 da legislação do SUS, 19 também, e contra a questão 28, 29 e 30 de legislação do município. Aquela questão, que é a questão 15 de Geografia e História, a juíza compreendeu que está dentro do conteúdo programático, tá? Que não tá longe do conteúdo programático, certo? Então, olha só, item 18, ó. Quanto à questão 15, contudo, observo que a hipótese não se configura uma vez que o conhecimento difuso horário está intrinsecamente ligado ao tópico localização geográfica expressamente previsto no edital, item 2 do conteúdo de História e Geografia do Tocantins. Beleza? Então ela considerou que estava dentro. E as únicas que ela considerou fora foram de fato as questões 17 e 19 por abordarem conteúdo diverso daquele previsto no edital, na parte de legislação. Quando entramos aqui no site da Banca Copesi, quais foram esses efeitos? Temos aqui que temos um gabarito definitivo após decisão judicial. Então havia um gabarito definitivo anterior, né? E depois da decisão judicial, temos um novo gabarito definitivo. Temos um resultado provisório em relação à decisão judicial. E, em reflexo disso, saiu também
a convocação para a banca de heteroidentificação e para as bancas multiprofissionais, que são ali que vão verificar se o candidato está dentro das cotas e das reservas de vagas para as pessoas com deficiência, certo? Então, nesse novo gabarito, ele já considerou essas anulações e nesse novo resultado provisório, ele já considerou a classificação de acordo com a decisão judicial. Então, todo mundo aqui, agora esse aqui é realmente o atual cenário, que provavelmente é o cenário que vai persistir aí e vai seguir até o final do concurso. Provavelmente esse cenário não vai mudar, tá? É muito provável que ele não mude. Então, além disso, tivemos as anulações aqui, né? Dessas questões e temos aqui os gabaritos, os novos gabaritos. Como você pode ver aqui, ó, 16 e 19 foram anuladas. E se a gente der um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, foram anuladas. E quando tem um asterisco é porque foi anulado em cumprimento à decisão judicial liminar. Lembra que eu falei para vocês? Não saiu decisão definitiva, tem que transitar em julgado, o juiz precisa julgar o mérito, mas a gente já tem a decisão liminar. Então é isso, pessoal. Comenta aqui no vídeo se isso alterou o seu resultado. Se foi bom para você, se foi negativo, se foi positivo. Mas uma coisa é fato. Durante esse procedimento, vocês entenderam agora como é que funciona a gente recorrer ao Poder Judiciário para derrubar questões de prova, que são aquelas questões de prova que não respeitam a legalidade do concurso, ou seja, extrapolam os limites previstos no edital.